Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Vamos chegando pra gente adorar o Senhor. Oh, Deus. Bom dia. Glória a Deus, bom dia, vamos nos aproximando para juntos nós adorarmos ao Senhor. Eu quero te pedir para você colocar aqui a setinha, clica na setinha, marca os teus contatos e envia para todos para que possam participar desse momento de adoração, para que possam participar desse nosso momento de palavra. Que momentos de palavra que nós estamos tendo todas as manhãs. É um tempo de reabibliamento, né? Reavivamento e reabibliamento. Nós estamos vivendo um tempo único na nossa nação e nós queremos compartilhar com pessoas, compartilhar para que pessoas possam experimentar essa presença tão maravilhosa em nome de Jesus. Amém, queridos? Clica na setinha, marca todos os teus contatos e divulga e envia para eles para que eles possam estar conosco adorando nessa manhã. Amém? Vamos adorar nessa manhã, vamos adorar em nome de Jesus. Paulinha, de Baturité. Bom dia, Vivi. Adore ao Senhor nessa manhã. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, pra sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Oh, vamos adorar o Senhor nessa manhã. Adore Ele, adore a Ele. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, pra sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga é o Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá,
na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor. Oh, Deus bom. Oh, Deus bom. Oh, Deus bom. Adore, 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 adore. Oh. Oh, Espírito Santo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpago. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. E Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. E com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. E com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Que manhã maravilhosa que Deus tem preparado para nós. Dá para passar a manhã todinha só chorando, só adorando, só clamando. Amém? Hoje nós vamos estar com o nosso pastorzão, o pastor Joseni, vai estar conosco na leitura de hoje. E aí, rapaz, pastorzão já bicho é desenrolado, é outro nível, viu, irmão?
Cadê, Jazeni? Vamos que vamos. Adicionar o nosso pastorzão aqui na live. Cadê você, meu lindo? Glória a Deus. Tranquilo? Tá Deixa eu meu... deixar aqui. Aqui, pera aí, pronto. Meu telefone tá meio ruim, mas tá aí. Tá na bênção. Acordei com a vontade de chorar hoje, de cantar, de gritar, é bom demais. É uma das manhãs mais maravilhosas, né? Glória a Deus. A gente acorda quebrantado, né? E é É bênção. Deus, né? Feliz de estar contigo hoje, tá? Amém. Obrigado aí por Feliz, mais um feliz, dia, ter feliz. convidado e é um prazer estar aí junto com vocês aí. Muito Deixa eu bom. só, deixa eu só, deixa eu só te dizer aqui te contar a bênção aqui, né? Tá Manda. me ouvindo direitinho, tá? Dou, 100%. Pronto. O nosso dia pra gente estar junto era quinta-feira. Pois é, eu imaginei isso. Eu Só que mandei o aí áudio eu. pra ti. Ô, Jesus. Cara, Deus é lindo, viu? Não sei que mistério é esse hoje não, viu? Eu mandei o áudio pra ti dizendo que era hoje. Eu acordei, o Joseni, hoje é o Joseni. Hoje era outro pastorzão que ia estar com a gente. Aí quando eu mandei o áudio, a minha esposa disse assim: Amor, não é o Joseni, não. Aí eu disse: Pelo amor de Deus, foi o que eu fiz. Aí eu mandei mensagem para outro pastor: Pastor, tô acabando de sair de casa. Tá tendo um problema de depressão com a irmã e eu preciso dar esse suporte. Por favor, me libere hoje. Eu disse: Rapaz, Deus é lindo demais, viu? E eu falei para minha esposa, né? Falei, bom, era para mim na minha cabeça era quinta-feira, não era hoje não, mas como eu não tenho, como a minha Cara, cabeça não tá boa e eu não anotei, não sabia de fato, então você falou que é hoje. ô pastorzão, tu é uma graça. Sim, então eu quero lhe pedir desculpa que o nosso dia, Tranquilo, né? Eu tinha tranquilo. combinado contigo para quinta-feira, né? E acabou que. Mistério aí. Mistério e esquecimento meu também, né? Tem Deus, Tranquilo. tem acerto de Deus e tem erro meu. Nos meus erros, Deus acerta também, né? Tem, como diria um bom jocomeiro, tem os seus propósitos. Tem os seus propósitos, tem os seus propósitos, tudo tem os seus propósitos. Tá tudo bem por aí? Tranquilo, tranquilo. Só essa quarentena que é meio complicado, mas a gente está sobrevivendo. É, Sobrevivendo. eu queria pedir a todos que estão online conosco, primeiramente, para clicar na setinha e enviar para todos os teus amigos aí para poderem compartilhar conosco, receber essa palavra de manhã. E segundo, eu queria pedir, irmãos, para a gente orar pela bispa, nossa bispa Janaína, lá do Rio de Janeiro. Ela se internou no domingo. Ela era para estar na segunda-feira, eu acabei esquecendo ontem no Corre-Corre. Ontem teve conosco o pastor Valmir, lá de Curitiba. E era para ser a bispa Janaína, só que ela se internou. Ela teve uma recaída, ela estava mal, estava ruim. E o médico disse que o diagnóstico era de coronavírus, né? E eu pedi permissão a ela para divulgar na igreja, para pedir oração. Ela disse sim, pode pedir oração. E por isso eu estou aqui pedindo oração pela Bispa Janaína, lá do Rio de Janeiro. Tá bom? O diagnóstico dela foi de coronavírus. Então vamos orar, porque a gente acredita que ela ainda tem muita voz profética para liberar sobre a nossa nação, profeta de Amém. Deus. E ainda tem muito para ser liberado, em nome de Jesus. Deus aguarde. Bem, Amém. pastorzão, Amém, quer, amém, amém. quer falar alguma coisa? Estamos Não, em tô de casa. boa. Pode mandar fogo aí. Glória a Deus. Hoje nós estamos eu vou começar logo a leitura, porque a gente nunca consegue, né, terminar, né, É, pastor? Nunca dá tempo para é gente terminar. muita, Então, eu vou começar é logo. muita coisa. Você quer ler ou quer que eu leia? Não, pode ler aí. Posso ler? Pode. Romanos capítulo 4. Aí, meus queridos, sempre o hábito da caneta, tá bom? Você vai lendo e vai marcando os versículos que te chamarem a atenção, para que juntos nós possamos ser ricamente abençoados. Aí no final você compartilha os versículos que te chamaram a atenção. Essa é a manhã de palavra, irmão. Manhã de palavra, viu? Quem gosta de palavra, aproveita. São dias preciosos. Romanos capítulo 4 diz assim: Romanos capítulo 4.
Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão ele foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim, também Davi declara: bem-aventurado o homem a que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo 8. Oh, Jesus. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Versículo 10. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não lhe foi feita pela fé a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa ela é aniquilada. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. 18. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. 19. E não enfraquecendo na fé, e não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. 20. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta. Versículo 24. Mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E para encerrar o 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Oh, meu Deus! Aleluia. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aleluia. Oh, Deus bom! O livro de Romanos é muito rico, né? E além de ser muito rico, é muito complexo. E aqui a gente não tem só uma questão prática, mas aqui a gente tem um panorama teológico gigantesco. E a gente vai tentar abordar e falar sobre algumas coisas. Talvez a gente não consiga terminar o capítulo 4, mas a gente vai até Não dá pra terminar. conseguir.
Para a gente entender o capítulo 4, a gente precisa dar só uma voltinha no capítulo 3 para a gente trazer o panorama, o pano de fundo, porque na realidade a carta aos Romanos, a gente divide, né? A gente dividiu em capítulos e versículos, mas a gente sabe que aqui era uma carta, não tinha essa divisão que hoje nós temos. Sim. E quando a gente divide algumas coisas, às vezes, mesmo colocando títulos e subtítulos, a gente perde alguma coisa porque a gente perde o contexto daquilo que, na É, realidade, a é porque gente, a gente quer a nossa dizer. mente meio que divide também, né? Usa essa Pronto, divisão. exatamente. E acaba que a gente Exatamente. faz essa Então, divisão do 3 para o 4, sendo que o 3, principalmente o é, finalzinho do 3, do 21 até o final, ele vai é o que entrar no introduz. 4. Exatamente. E Essa, isso é muito essa é a forte. questão. Isso é muito forte. Porque Pode falar aí. o capítulo 3 ele fala sobre três pontos básicos, né? Três pontos básicos. Capítulo 3 ele vai falar sobre o privilégio dos judeus e a justiça de Deus, né? Sim. E aí tem uma pergunta logo no início do capítulo 3 que é interessante. Qual a vantagem dos judeus? Ou seja, trazendo justamente essa... Porque aqui está falando sobre... quando fala sobre circuncisão e incircuncisão, está falando dos gentios e dos judeus, né? Sim. Porque havia essa dificuldade, o que eles desejavam era que todos fossem circuncidados, todos fossem. Essa também foi uma questão de Paulo com o próprio Pedro, porque ali na carta de Gálatas ele Esse fala foi o mais motivo abertamente da grande discussão de Paulo da e grande Pedro. discussão. Exato. E aí Paulo mostra, e aí depois o próprio concílio de Jerusalém, eles sentam, eles conversam e eles entendem que a circuncisão não era para ser proposta e colocada para a igreja gentílica. No caso aqui também Romanos estava inserida nessa igreja. Que na Ei, realidade o que eles pastorzão, precisavam fazer... Pode falar. o que acontecia no 3 e no 4 aqui, nos dois capítulos, e vai acontecer mais para frente também, né? Que Romanos vai falar muito sobre a circuncisão, mas o que acontecia era que os judeus, eles insistiam para que o povo fosse considerado cristão aqueles que fossem circuncidados, né? Então Circuncidado. é como se só pudesse ser justificado, é como se só pudesse receber essa redenção, todo esse processo, aqueles que tinham passado pelo processo da circuncisão. Sim, Então sim. eles lutavam, por isso que o apóstolo Paulo vai bater tanto referente a isso, porque a luta dos judeus era só é de Cristo, só é aqueles que foram justificados através da circuncisão. Por isso que ele vai voltar lá para Abraão, para ter uma base, para dizer, chegar no final do capítulo 3 e dizer que a circuncisão ela é do coração. Né? Por isso que o apóstolo Muito Paulo bom. bate tanto nisso. Pode Muito bom. continuar. E aí a outra coisa, outro ponto que todos os homens eles estão debaixo do pecado. Outro ponto do capítulo 3. E Sim. o ponto final do capítulo 3, que é bom a gente entender, que é a justificação pela fé. Na realidade, o versículo 28 do livro de Romanos, do capítulo 3, ele é para nós como protestantes, né? Ele é o versículo que marcou e marca, né, a nossa história, a nossa vida, porque foi esse versículo que trouxe uma grande revelação para o coração de Lutero, Sim. e isso gerou um posicionamento em relação a tudo aquilo que a igreja estava vivendo nos séculos anteriores. Agora, o interessante é que ele já começa aqui trazendo uma paulada. No versículo 28, ele começa a dizer, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Versículo 28 do capítulo 3. Né? É porventura Deus somente dos judeus? E aí ele está falando justamente o que você está dizendo. É Deus apenas dos judeus? Ou seja, é Deus apenas daqueles que foram que circuncidaram, né? que caminham Exato. debaixo das obras da lei? Será que Deus está fechado nessa caixinha de sapato? Não, pelo contrário. Ele falando, se Deus é um só, que justifica pela fé, né? A circuncisão ele fala, pela fé, a circuncisão, e por meio da fé, a incircuncisão,
Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então ele está dizendo, se Deus abençoa ou não abençoa pela fé, pela circuncisão, a gente precisa entender que Deus ele não está limitado apenas nisso. Deus ele veio ampliar isso. Aí ele começa o capítulo 4 já dizendo, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Em outras palavras, está dizendo, será que Abraão foi justificado? Porque está falando sobre justificação. Sim. Né? Será que Abraão foi justificado porque ele circuncidou? Ou segundo a carne aqui está falando sobre a questão da circuncisão, que a gente sabe que a circuncisão era aquela coisa que hoje nós chamamos de operação de fimose, né? Era aquele cortezinho Exato. no prepúcio e tal. Então, foi Abraão, né? Foi Abraão alcançado, ou foi Abraão, nosso pai, segundo. Aí ele fala no versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar. Ou seja, mesmo sendo glorificado pelas obras, ele tinha até como se alegrar, mas não diante de Deus. Ele poderia até se alegrar porque ele foi um cara bom, porque ele fez coisas boas, porque ele fez coisas legais, mas diante de Deus, ele não teria que se alegrar, porque essas obras não o justificariam. E aí é interessante que do capítulo 4, do versículo 1, até o versículo 13 e 14, você vai ver que é esse jogo de palavras que Paulo vai usando, mas no contexto, fazendo aqui um resumo geral, o que Paulo está dizendo é, gente, presta atenção, não é a circuncisão e nem a incircuncisão. Na realidade, se o homem for buscar ser justificado, ou agraciado, ou receber a graça por causa das obras da lei, ele está enganado. Porque não é o que o homem faz, não é uma questão de mérito. Aí a gente volta lá para a carta de Efésios, no capítulo 2. A carta de Efésios, no capítulo 2, vai falar justamente sobre isso, que a salvação, ela não é por mérito, ela não é por obras, mas ela vem porque ela vem através da graça, né? mediante a graça e a fé em Cristo Jesus. Então não é o que eu faço, não é porque eu sou bom, não é porque eu cumpro as obras da lei, não é porque eu dou, eu sou bom em caridade, não é porque eu faço isso ou faço aquilo. Nada disso pode justificar e, na realidade, me conduzir a Deus. Por quê? Porque, na realidade, todos nós nascemos em pecado. Nós fomos concebidos no pecado. Aí o versículo 23 do capítulo 3 vai falar sobre isso, porque todos nós, 23, porque todos pecaram e destituídos eles foram da glória de Deus. Ou seja, por causa do pecado, o que foi que o pecado fez? O pecado separou o homem de Deus. Aí você vai para Isaías capítulo 59. O que é que Isaías diz? Há uma coisa que nos separa de Deus, né? A única coisa que nos separa de Deus é o quê? São os nossos pecados, as nossas transgressões. Então, quando você olha para o homem, para o ser humano, o salmista diz que nós fomos concebidos, nós fomos gerados no pecado. O próprio livro de Romanos, um pouco lá atrás, no capítulo 1 e capítulo 2, vai falar sobre por um homem, Paulo dizendo, o pecado entrou. Ou seja, por causa do homem, o pecado entrou. Qual foi esse homem? Adão. Né? O homem trouxe essa maldição, o homem trouxe esse pecado. Mas aí o próprio Paulo vai dizer, mas também por causa de um outro homem chamado Jesus, entrou a salvação, entrou a redenção, entrou a reconciliação. Glória a Deus. Então, quando Paulo começa a falar sobre a questão dessa justificação, ele vem falando aqui, porque se Abraão foi justificado pelas obras, ou seja, não são as obras que nos justificam. Você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, presta atenção. Não é o que você faz, não é o que você tem, sabe? Mas é justamente em quem você crê. Porque a sua fé é que faz a diferença. E não é a fé em qualquer coisa, é a fé em Cristo Jesus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Ontem eu fiz um vídeo, eu mandei para minha galerinha, na realidade no domingo,
dizendo justamente sobre isso. Nunca a gente ouviu falar tanto no verdadeiro sentido do Natal como a gente ouviu agora nesses últimos dias e nessa última Páscoa. Porque o verdadeiro sentido do Natal, tirando do contexto ali de Israel, a saída do Egito, mas aplicando para o nosso contexto agora da graça, que é a morte e a ressurreição de Jesus, é nisso que deve estar aplicado a nossa fé. É isso Glória que faz a diferença. E aí o interessante é que quando nós cremos, e aí é onde entra aí a palavra de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Mas ela é morta por quê? Porque é impossível, Carlos, de fato você crer em Deus, você amar Jesus, você entregar a sua vida a Jesus e não caminhar com temor a Deus, não amar as pessoas que estão ao seu lado, não está aberto para ajudar, não está aberto para estender a mão. Então, quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta, ele está trazendo essa visão e esse entendimento. Daquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele anda em novidade de vida. Ele anda amando, ele anda estendendo graça, ele anda de fato em obras diferentes, mas ele não confia nessas obras para a sua salvação. A obra é simplesmente o reflexo daquilo que ele é em Deus. O que ele faz, o que ele realiza, da forma que ele serve, o que ele doa ou deixa de doar, na realidade não o justificará, e ele tem entendimento disso. É simplesmente resultado da relação que ele tem com o Pai. É resultado da intimidade, sabe, do entendimento de saber o seu papel, a sua função e a sua vocação. No capítulo 4, continuando aí, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: porque diz a Escritura, creu Abraão, né, a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E aí é justamente isso, ele vai trazer justamente essa fé, porque a fé de Abraão, ela é anterior à incircuncisão. Porque qual é essa fé que ele vai dizer aqui? É quando Deus chama Abraão e faz a promessa, e diante da promessa que Deus vem fazendo e vem estabelecendo para Abraão, a circuncisão não tinha sido estabelecida. Ele ainda não tinha colocado a circuncisão. Na realidade, ele creu, aí mais na frente vai dizer o seguinte, que ele creu contra a esperança. Ele creu contra, ou seja, ele creu contra as perspectivas. Isso é fé. Eita Deus! Porque aí, mais na frente, vai dizer o quê? Porque ele cria naquele que chamava as coisas que não existem e passava a existir. Cara, isso é fé. Na realidade, talvez seja uma das cartas mais extraordinárias, porque ela nos chama a viver esse tempo de fé. De fé, não nas coisas palpáveis. A gente tem um costume muito terrível, talvez a nossa herança, e aqui me perdoe nossos irmãos católicos que estão nos assistindo, mas é uma herança católica. A nossa fé, ela precisa ter base, ela precisa ter alguma coisa para a gente tocar, para a gente sabe, tanto que a gente hoje vê tanta besteira, né? Me perdoe, mas eu acho isso besteira, né? Há muitas pessoas trazendo novas indulgências, né? Mas é porque a gente precisa desafiar a fé do povo, porque o povo só crê naquilo que toca, naquilo que vê. Não, irmãos. O povo precisa crer naquilo que não vê, porque se ele for acreditar naquilo que vê, isso não é Deus, isso vai ser talismã, isso vai ser uma espécie de macumba gospel. Meu pastor, antes de passar para esses outros versículos aí que ele vai falar da fé, né? Que ele vai iniciar da fé, é importante a gente lembrar que, tipo, quando a gente está lendo hoje, pela nossa cultura de hoje, a gente está lendo, olha, não tem nada a ver, circuncisão e circuncisão, né? A gente acredita com a facilidade, mas a gente precisa entender o quanto o judeu tinha isso como verdade, né? Então, eles eram cristãos, os judeus cristãos daquela época, eles tinham isso como uma base da fé deles, então era mesmo de que tirar uma verdade deles. Então eles estavam lutando contra isso. É tanto que dois discípulos de Jesus lutam e entram uma das grandes confusões entre eles é por causa da circuncisão. Então naquela época era algo muito respeitado, muito respeitado. Aí Deus usa Paulo de uma forma tremenda para nos primeiros versículos, na verdade, na continuação do 3, finalzinho do 3, e o início do capítulo 4 até o versículo 13, até o versículo
14, Deus usa o apóstolo Paulo para trazer, para ir para o passado, ir para a história. E aí é o que eu acho massa, que quando tu tava falando eu ficava só assim, meu Deus do céu, é muito, muito gostoso ouvir. É uma aula que a gente passa. E aí Paulo faz a mesma coisa. Paulo, ele não para bater nos judeus, para falar sobre essa verdade, ele não fala sem uma base, ele usa uma base. E essa base que ele usa é o nosso pai da fé. Ele usa Abraão. Ele diz, olha, Abraão, ele foi imputado, né? Versículo 3. Creu Abraão em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. A palavra imputado, ela quer dizer aceito. Aceito, ou acreditar. Né? Ele foi recebido. Deus o recebeu, Deus o aceitou, Deus o creditou. Né? Então tá falando aqui que Abraão, ele começa a falar sobre Abraão, o nosso pai da fé, que Abraão, na verdade, viveu antes da circuncisão. Porque a circuncisão veio, a lei veio a existir no processo de Moisés, né? Na lei de Moisés. Então, foram anos depois. Depois. Então, ele conseguiu, o apóstolo Paulo, ele consegue abrir a mente dos judeus, trazendo história. E dizendo, olha, Deus justificou Abraão, mesmo sem Abraão ser circuncidado. Deus prometeu a Abraão uma multidão, uma geração, mesmo sem Abraão ser circuncidado. E aí ele fala a importância da circuncisão. Ele não tira, o apóstolo Paulo, é massa isso aqui dele, ele não tira o efeito da circuncisão. Lógico. Ele não diz, ó, você não precisa, a partir de agora, não faça mais esse processo. Não, ele não fala isso. Ele diz que Abraão tanto é pai da fé daqueles que não eram circuncidados, como pai da fé daqueles que eram circuncidados, né? Amém? Então ele explica todo esse processo de história. Pastorzão, uma coisa interessante... Só um minutinho. A bispa Janaína entrou aqui, né? Eu não sei como é que tá o processo dela. Ela tá com internet aí. Ela lembra de ti, cara. Louca por ti também. Ela tava dizendo agora, inclusive foi ela que disse, né? Uma aula de teologia, né? Na hora que você tava falando. Então ela tá aí, possivelmente ainda esteja no hospital internada. E a gente tá aqui, viu, Jana? Pra mandar um abraço, estamos orando por você. E vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Em nome de Glória Jesus. a Deus. Glória a Deus. Pode continuar, meu pastor. Aqui no versículo 5, aqui tem uma coisa interessante. Mas aquele que não pratica, preste atenção, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada. É o que você está dizendo. O que é que ele está dizendo? Essa prática aqui, o que é que ele está dizendo? O que é que ele está falando? Da circuncisão, exatamente. Da circuncisão, das obras, ou seja, aquele que não pratica, que não crê da forma que você crê, sim, ou que não faz o que você faz, mas crê naquele em quem? Que justificou o ímpio. Pronto, mas crê naquele que justifica, naquele que salva. Esse não pratica, mas acredita e crê, esse é justificado. Esse a fé lhe é imputada como justiça. A fé lhe é imputada. A fé lhe é imputada como justiça. A sua fé, isso é tremendo, mano. Isso é forte poderoso. Forte Aí demais. ele continua. Assim também da vida é clara. Assim também da vida é clara. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o seu pecado. É interessante, essa questão de não imputa o seu pecado, ou Deus imputa o que ele está falando, Deus não acreditou, não acreditou o pecado, né? Por que não acreditou? Por causa da fé. Sabe? E por que não acreditou? Porque ele não está debaixo dessa lei, mas ele está debaixo do quê? Dessa graça. Ele está debaixo da sua fé, que crê que o sangue daquele que foi derramado no Calvário é suficiente para perdoá-lo. Não é imputado por quê? Porque ele crê, porque ele acredita, porque ele está debaixo daquele que perdoa, daquele que redime, daquele que regenera, daquele que de fato justifica, porque o contexto aqui é de justificação. O que é justificar? É tomar o lugar e pagar o preço. Eita Deus! Né?
Olha, é eu tomar o seu lugar e eu me dispor, dizer assim, olha, o Carlúcio deve tanto lá no açaí. Tem uma conta que ele deve. Então eu vou lá, eu pago essa conta, pego a cédula, pego a nota, pego a conta do. Aí eu posso dizer, olha, a partir de agora, diante de Deus. Por quê? Porque há um acusador. Há um que vai todo o tempo estar dizendo, olha, ele errou, ele pecou, ele pisou na bola. E aí a gente vem, esse cara, porque eu creio, porque eu acredito, porque eu creio que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele é o Senhor, que ele está ao lado do Pai, etc. Porque eu creio no Filho de Deus, ele faz essa obra de justificação. E quando essa acusação vem, aí é aquilo que a gente estudou lá no livro de 1 João, o advogado entra em ação. O advogado entra em aleluia. ação. O acusador vem, o advogado está ali, ó, com a cédula que foi quitada, dizendo, olha, Deus, ele não deve mais nada, não. Está aqui, ó, está pago. Aquilo que era cédula de dívida, aquilo que ele devia, aquilo que ele... Então, não, ele não precisa pagar mais nada, porque já foi pago. Diante do Senhor, Pai, eu estou justificando. Qual era a sentença dele? A sentença era a morte. A sentença era a separação. A sentença era ir para o inferno. Mas ele creu em mim. Por ele crer em mim, eu paguei o preço por ele. E agora, diante do Senhor, eu justifico. Diante do Aleluia. Senhor, não existe. Aí é onde entra Romanos capítulo 5, versículo 1. Mais na frente. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que andam, né, que estão em Cristo Jesus. Né? Romanos 5, não, Romanos 8. não, Romanos 5, sendo, pois, justificados mediante Deus, temos paz com todos em Cristo Jesus. Ou seja, sendo, pois, justificados perante Deus, perante, ou seja, é diante dele. Nós somos justificados, é o próprio Filho que pagou o preço que vai nos justificar. Por isso que ele é o advogado, vai dizer, olha, Nenhuma. A palavra de né? nenhuma Romanos condenação 8, há é Romanos 8. Romanos 8, Exato. Romanos 8, nenhuma Exato. condenação há para aqueles que Ei, são em Cristo Jesus, pastorzão, que não andam segundo as suas obras, mas que andam segundo os seus desígnios estabelecidos. Pode falar, parceiro. a gente tem 10 minutinhos, então deixa eu só fazer a divisãozinha aqui para a gente entender, né? Do 4 até o 13, ele vai falar dessa circuncisão, desse processo. Traz à memória a Sim, história de Abraão como base, né? Tão forte que ele diz, ó, recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão. Então, sim, ele está sim. usando Abraão como base para defender a teoria que ele está dizendo aqui. Glória a Deus. Quando chega no 14, no 15, ele começa a falar sobre a lei. Ele começa a embasar na lei, dizendo, ó, onde não há lei, também não há transgressão, no versículo 15. Na verdade, o que ele está dizendo é que Abraão veio antes, como ele ainda está na história de Abraão, e ele está dizendo que depois que veio a lei, através de Moisés, que Deus estabeleceu a lei, os 10 mandamentos, né? E ele está dizendo que onde não há essa lei, também não há transgressão. Ele está embasando nessa história também de passado. Então ele está Sim. usando o apóstolo Paulo, por ser um bom entendedor, ele está usando muito a história para lhe resguardar naquilo que ele está falando referente à circuncisão. Quando ele Deixa eu entra... só pegar aqui, Sim, fala, deixa eu pode só falar. pegar aqui um pouquinho, Hum. mas vale aqui salientar duas coisas. Primeiro, ele não está desfazendo aquilo que você falou há pouco. Ele não está desfazendo nem desmerecendo a lei. Porque a Sim, lei é importante. Porque hoje sim, nós temos um pensamento de muitas pessoas, nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Se engana quem fala isso. Na realidade, sempre foi graça. Sempre. Nós não entramos na graça por causa de Jesus. Não. Jesus ele nos trouxe graça e graças a Deus por isso. Mas a graça já foi estabelecida por Deus. Olha, por exemplo, quando o homem peca e ele já provê já a saída para o ser humano. Falei no capítulo 3, falando sobre que da mulher, da descendência da mulher, viria um que pisaria a cabeça da serpente. Aquilo dali foi o quê? Foi expressão de lei, aleluia. de justiça ou de graça? Graça, De né? graça. Então a lei ela é boa em A lei si. Agora, permanece. A lei o permanece. que, o que É eu tão não forte. posso, Sim, o que eu sim. não posso fazer é tentar viver de acordo
né, os legalistas. É tentar Exato. viver de acordo com a lei, entendendo que a lei não me justifica, não é o que eu faço. Ei, ei, pastorzão. Na verdade, quando Jesus fala no Novo Testamento, explicando, olha, eu não vim para tirar a lei, né? Eu vim para cumprir. Eu vim para Não, cumprir. E é tanto que o que eu falo aqui é que, assim, o pessoal diz, ah, nós estamos vivendo a época de graça. Meu irmão, a época de Jesus é a época mais difícil que nós estamos vivendo. não Porque é Jesus louco. olha, Jesus olha e diz assim, ó, Antigo Testamento, a lei dizia, aquele Pronto, que eu se ia falar deitar com uma isso. mulher, aquele que se deitar com uma mulher Pronto. comete adultério. É. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar Só e no pensa. seu coração desejar, cometeu adultério. Então ele não veio para Ele trouxe, facilitar. Ele não veio para ele facilitar, trouxe, não, Vaz. na realidade, ele trouxe, foi o que pra gente? Ele trouxe a impossibilidade de nós andarmos por nós mesmos. É por Ô, isso que João Jesus. diz, Por isso que a sem graça ele tem que nós não andar mais podemos, ainda. sem ele nós não podemos fazer nada. Ele trouxe, foi, quando você pega esses dois que ele fala sobre a questão da ira, ele traz a ira, e ele aplica esse, no contexto da ira, assassinato. Se você se irar contra o Sim, seu irmão, ele sim. diz, qual Você foi a já aplicação que matou, ele né? deu? Você está matando, Você está ele está matando seu trazendo irmão. mais dificuldade. O que é que ele está Uma dizendo? Cara, impossibilidade. ele está gerando uma impossibilidade que sem ele não tem como caminhar nisso aí. Ei, Né? pastor, se na Mas vamos época da terminar. lei, se na época da lei nós já éramos acusados, imagine numa época dessa, né? Meu Deus. Se isso é Agora, graça, agora que a gente precisa dessa graça, né? então, quando ele fala sobre isso, né, sobre essa questão Dependência completa da cruz. como é que eu posso dizer? Da circuncisão, da incircuncisão, da lei e da não lei, ele quer dizer justamente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a lei é importante, mas o que ele está batendo é que a lei, ela não justifica, o que justifica é a fé. Eita Jesus. Né? Não é a lei, não é o que, voltando aqui, que ele passa um tempão falando a mesma coisa, vai continuar falando aqui. A carta dos Romanos, ele fala muito sobre isso. Não é à toa que isso aqui virou a grande revelação e o protesto de Lutero. É Sim. porque não é o que você faz, não é o que você tem, é o que você crê, em quem você crê. Agora, ele termina justamente aqui falando sobre isso, e aí a gente vai terminar. No versículo 19, né? Ele vai começar dizendo assim, ó, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, Massa, já massa. amortecido, pois era de quase 100 anos, tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele está trazendo de novo a questão de Abraão, e ele está dizendo, ó, ele creu contra a esperança, ele não enfraqueceu, ou seja, ele tinha tudo para estar enfraquecido. Agora ele está tinha tudo trazendo para em estar jogo a fé. desanimado. Por quê? Mas por quê? Porque o cara estava com 100 anos. Deus havia falado com ele já há um tempo atrás que a herança dele seria gigantesca. O cara com 100 anos, Sara com 99. E a promessa ainda não Ainda tinha era se estéril. cumprido. A mulher era A estéril. mulher Podia estéril. gerar. O cara tinha tudo para chutar o pau da barraca, para dizer, esse Deus é mó paia, esse Deus fala, mas não cumpre, esse Deus me prometeu, mas eu estou até aqui. Né? Eita E aí Paulo vem e diz, olha, presta atenção, as coisas não é no nosso tempo. Deus, quando fala a Jeremias capítulo 1, 12, diz o seguinte, Jeremias, o que vês? Senhor, eu vejo uma amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Números capítulo 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que Deus fala, Ele faz. Aleluia. Agora, não é no nosso momento, não é na nossa hora, não é no nosso instante. Às vezes, a promessa de Deus tarda? Nunca. A promessa de Deus sempre vai chegar no momento certo. A questão é que nós queremos que Deus haja e chegue no nosso momento. E aí o que nós precisamos aprender aqui é que diante das promessas que Deus tem para mim e para você, nós jamais devemos, primeiro, duvidar. Segundo, jamais devemos nos enfraquecer. Se você ver o versículo 20, ele vai dizer, ele não duvidou da promessa. Ele não duvidou, ele não enfraqueceu. E o versículo 21, sabe por quê? Porque ele estava certíssimo. Porque ele cria. Aleluia! Porque ele acreditava. Porque ele entendia o Deus que ele servia. Ele em outras palavras, meu Deus. não tem assim, 3 coisas importantes. Não duvidava,
ele não enfraqueceu. Agora, por quê? Porque ele cria. Porque ele estava... Agora, essa palavra Ele estava certíssimo aqui certíssimo. é poderoso, meu irmão. Certíssimo de que o que ele tinha prometido Era também fiel era para fazer. poderoso. Poderoso. Aqui vai mais longe. Não vai falar de fidelidade, não. Vai falar de poder. Ou seja, ele é poderoso. Fidelidade é uma coisa, ser poderoso é outra. Está dizendo assim, ele tem o domínio, o controle, ele pode fazer tudo. Eu sei que ele pode fazer Deus tudo. bom. Eu sei que Glória ele pode a Deus. fazer tudo. Né? Glória E aí a o Deus. versículo... Ei, antes de ir para os versículos finais, só o 17, cara, que é muito forte, né? Como está escrito: por pai de muitas nações eu te constituí perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. É lindo. Ele traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse, né? Esse é o poder do nosso papai, né? Isso é fé, né, irmão? Isaías, nosso tempo de fé. Isaías capítulo 43 ou 52, não me lembro bem agora, não me lembro bem. Ele diz o seguinte: eu, o Deus Todo-Poderoso, né? Que está acima, e o Isaías começa a exaltar o próprio Deus, que fiz as coisas desde o princípio, e chamei as que não existem para existir, e passei a fazê-las existir. E te chamo para que você caminhe em cada uma delas. Na realidade, quando a gente aprende... Nós temos 1 minuto e meio, tá? Pode falar aí. Pode terminar quando a gente falando, aprende sobre a natureza de Deus, uma das coisas que é linda em Deus, essa onipotência, sabe? É o Elohim, sabe? O El Shaddai, o Deus, sabe? O Deus poderoso, o Deus grandioso, que tem um universo sobre as suas mãos, que tem a sua vida. Se ele ordena os mares a ter limites, imagina os anjos, principados e potestades e dificuldades que vêm contra a sua vida. Resumindo, creia. A Bíblia nos ensina, esse capítulo ele é te chamando a crer, te chamando mesmo a sem ver. Hebreus capítulo 11. É crer contra a esperança. É continuar acreditando, é continuar crendo. Não no nosso tempo, não no nosso instante. Porque não é o que você faz. Você pode ser dizimista, você pode ser... a gente tem aquele negócio, Deus, eu faço... Não, é no tempo de Deus. E é o que Deus quer, porque Deus não negocia. Deus tem um sonho, Deus tem um propósito, Deus tem algo que já foi estabelecido para a sua vida. A gente precisa caminhar em tudo aquilo que Deus estabeleceu e crer, mesmo contra a esperança, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aleluia! Beijo no teu coração. Cara, quinta-feira nós estamos juntos de novo. Você me fala, se for preciso. Estamos juntos de novo. É o teu dia, quinta-feira. Hoje não era o teu dia. Obrigadão, Deus abençoe. Queridos, obrigado a todos que estiveram online conosco. O Instagram vai cair aqui. Encerra e lê o versículo 20, tá? Encerra com o versículo 20. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E o 21, estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era fiel para cumprir, era poderoso para cumprir. Você serve a um Deus poderoso que vai cumprir no tempo dele todas as promessas que ele tem para mim e que ele tem para você. Beijão no coração. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Valeu.